Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, que nós vamos conversar um pouquinho referente ao Concílio Nacional da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro, na famosa cidade maravilhosa. Antes de nós iniciarmos essa conversa, e eu disse que a live seria sobre o Concílio Nacional, algumas reflexões sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que passou, eu quero convidar a vocês a rezarem comigo uma oração dedicada a São Carlos do Brasil, nosso santo organizador, nosso santo fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de todas as graças, recordamos hoje em Tua presença o nosso glorioso fundador, São Carlos do Brasil. Nós te agradecemos, Senhor, por colocar em nosso meio o intercessor para proteger e orientar a família católica brasileira. Assim o fizesses, ó Deus, para que o conhecêssemos e amássemos como nosso companheiro nesta caminhada terrena. Pela vossa grande misericórdia, tende compaixão e mostra aos cegos de espírito o valoroso exemplo de amor à família católica. Dai-nos forças para que cada vez mais tenhamos fé e que possamos seguir os exemplos dos vossos santos. Possamos, como São Carlos do Brasil, irmos ao vosso encontro com tranquila confiança e certeza de sermos merecedores do reino dos céus. Ó Deus e Pai de misericórdia, que pelos méritos do vosso servo São Carlos do Brasil, possamos ser fiéis ao vosso evangelho, principalmente no supremo mandamento que nos legaste, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus fiéis aqui da nossa comunidade de Barra de São João, da paróquia de Nossa Senhora das Graças, nós encerramos ontem, dia 9, o 28º Concílio Nacional da Igreja Católica Apostólica Brasileira, de maneira especial, que foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro em face dos 80 anos de organização jurídica da nossa instituição. Então, os bispos que compõem o episcopado do Brasil e alguns bispos de países aonde a ICAB está presente, aqui estiveram. Falando nisso, alguns dizem, a ICAB está presente em 28 países, a ICAB está presente em X número de países. Não, a ICAB não passa a sua presença real, concreta, não passa de 15 países, onde nós temos bispos e temos algumas comunidades. Existem pessoas que têm a sucessão apostólica da ICAB, mas não fazem parte da ICAB enquanto membros da Igreja Católica Apostólica Brasileira, associadas ao Concílio Nacional. O que é um concílio? O concílio é a reunião dos bispos que fazem parte desta instituição religiosa e que se encontram a cada 2 anos para tratar de algumas questões. Este concílio agora foi um concílio que nós chamamos de concílio pastoral. O próprio nome já diz, concílio pastoral, ou seja, é um concílio que trata das questões que vão alimentar a igreja, de alguma forma, com um conteúdo que ajude as comunidades a trabalhar. Padre Fabiano Oliveiros, muito boa noite. Monsenhor José Emílio, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Estiveram presentes os bispos, os padres administradores diocesanos, alguns sacerdotes que vieram para colaborar na logística, e o concílio se realizou de maneira muito bonita.
Foi em torno de 60 pessoas, ali representando os mais diversos lugares deste Brasil, e como eu disse, um par de mais ou menos 15 países fora do Brasil. Mas antes de nós iniciarmos especificamente falando alguns aspectos do concílio que lá foram tratados, eu quero fazer uma reflexão. Padre Antônio, lá de Curitiba, da Diocese de Curitiba, muito boa noite, seja bem-vindo. Antes de nós iniciarmos diretamente, eu quero tratar de uma questão bem interessante para que se entenda o contexto geral daquilo que vai ser falado hoje de noite. Vejam bem, como é que nós formamos a mentalidade psíquica das pessoas? Quando nós nascemos em estado de pureza. Assim podemos dizer. A criança, pela sua incapacidade de entender a sua própria existência, a criança não sabe nada. A ela é dirigido os cuidados, a ela é dirigido o zelo, não somente nos cuidados físicos, comer, beber, vestir, etc., mas no decorrer do seu crescimento, a ela também vai sendo dado algumas coisas que fazem com que esta criança, nós, que um dia já fomos crianças, possa sendo moldado. Então, de fato, todos nós nascemos, a gente pode dizer, perfeitos. Nós nascemos perfeitos. Nascemos perfeitos. No entanto, o ser humano ele vai sendo estruturado psiquicamente. A palavra sincera, todos nós sabemos o que é um ser sincero. Um ser honesto, um ser franco, um ser objetivo, um ser claro. A palavra sincera vem da palavra sincera. Sincera vem da palavra sincera. Sincera quer dizer sem cera. E por que sem cera? Na Idade Média, em outros tempos, os escultores faziam ali as suas imagens, as suas obras, enfim, e essas imagens elas eram feitas no material normalmente utilizado, madeira, tecidos raros, etc., e eles eram feitos na sua perfeição, ou seja, uma peça única, digamos assim. E normalmente esse material ele era distribuído, ele era levado com burro, cavalo, navio, etc., não é? E normalmente quando chegava esses instrumentos, essas obras de arte chegavam no seu destino, muitas dessas obras de artes, elas chegavam quebradas, chegavam com o nariz quebrado, com o dedo quebrado, com a orelha cortada, enfim, porque os solavancos e etc. levavam com que essa escultura que nasceu perfeita, nasceu sincera, ou seja, nasceu sem cera, precisasse agora ser arrumada. Então aquilo que nasceu perfeito precisava agora da cera, precisava de uma cola para fazer com que aquilo que estava estragado fosse colado de novo. Então vamos lá. Você vai entender tudo o que eu quero dizer no decorrer depois desta live, essa reflexão inicial. O ser humano nasce perfeito. O ser humano, tal como uma escultura perfeita, ele nasce sincera, sem cera. E de acordo com nós vamos crescendo, nós vamos tendo pedaços quebrados na nossa natureza física, na nossa natureza psíquica, na nossa natureza psicológica, na nossa natureza afetiva. E os adultos, e olha aqui agora que interessante, a palavra adulto vem da palavra adulterar. Então, os adultos responsáveis por aqueles que nasceram sincera, sem cera, que nasceram perfeitos, os adultos, eles começam agora a colocar cera, eles começam a corrigir aquilo que eles acham que estavam estragados. Então, os adultos, eles começam a
adulterar aquilo que nasceu perfeito. O fato está, é que aquilo que nasceu perfeito, a obra que nasceu perfeita, ela não precisava ser corrigida. Mas os estragos, boa noite, Jomar, boa noite, Padre Vinícius, os estragos foram acontecendo no decorrer da existência desta escultura sincera. E as pessoas se julgaram no direito de corrigi-las. E nem sempre essa correção, essa cera colocada para ligar aquilo que foi rotado, aquilo que foi estragado, nem sempre tem a mesma capacidade do escultor original. Então, aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito, deixou de ser sem cera. Aí, a vida, a religião, a política, a ciência, a convivência, o professor da escola, o padre da paróquia, começa a colocar cera na vida da gente. Boa noite, Padre Cordeiro. Começa a adulterar de alguma forma a vida da gente, e a gente começa a ser moldado de acordo com esta cera que vai sendo colocada. Padre Darcy Furtado, boa noite, meu querido, bem-vindo. Então é muito importante a gente entender esse contexto inicial que eu estou fazendo aqui com vocês, porque eu quero falar sobre alguns aspectos do Concílio Nacional, que ele é constituído de homens que é tal como uma escultura feita pelo seu autor primeiro. Todos nós que estávamos lá, todos nós, esses bispos que estávamos lá presentes no concílio, nós nascemos perfeitos e puros. Nós nascemos sem estar quebrados de nada. E nós fomos crescendo e adquirindo ciência, adquirindo sabedoria, e o mundo foi nos adulterando, foi tentando corrigir alguns defeitos, algumas quebraduras que foram ocorrendo na vida. E embora isso, o grande arquiteto, o grande construtor de tudo, o grande artífice, ele ainda nos mantém, apesar de certos defeitos. Ele fez um dedo perfeito, mas quando esse dedo foi quebrado no meio do caminho, o adulto adulterou, colou ali, botou a cera, mas já alterou a beleza da obra perfeita. Por que eu estou dizendo isto? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós precisamos entender que um concílio de homens religiosos é feito de homens que nasceram sem cera, ou seja, nasceram sem cera, estavam perfeitos na sua obra, e que foram sendo adulterados no decorrer do tempo. Algumas dessas adulterações, Ana Conceição, boa noite, Deus te abençoe. Algumas dessas adulterações, elas foram feitas, muito bem feitas, por um outro artífice, os bons artífices, as boas pessoas que nos circundam. E o concílio, esse concílio nosso, que foi um concílio pastoral, que tratou de diversos temas para engrandecimento da nossa amada Igreja Católica Apostólica Brasileira, ele é constituído destes homens que nasceram perfeitos, sofreram alguns acidentes, foram adulterados de alguma forma, alguns se quedaram mais perfeitos, mais próximos à obra inicial, outros nem tanto. No entanto, todos eles de alguma forma contribuíram e participaram para que o resultado final da reunião destes homens atingisse o bem maior, que é o de fazer com que a nossa Santa Igreja seja vista, conhecida, respeitada. Não como uma instituição a mais, senão que como uma instituição que, sendo ela de tradição católica, também possa contribuir com aquilo que é característica específica dela, com a sua perfeição inicial, com o seu desejo de proximidade com as pessoas do dia a dia,
sem determinadas barreiras. Aqui estou eu vestido de batina, de cruz peitoral, com anela, etc. Mas esses são os sinais de um bispo. Isso não pode distanciar. Essa cera colocada no decorrer do tempo da minha vida não pode me distanciar. Esta foi a questão da nossa igreja. Grandes discussões na nossa igreja. Como fazer com que a igreja institucional, os diáconos, os padres, os bispos, como fazer com que a igreja institucional se aproxime mais do povo de Deus? Não apenas nas questões especificamente religiosas, exercício dos sacramentos, celebração da Eucaristia de maneira especial, etc. Muito bem. Muitos foram os assuntos discutidos. No campo pastoral, eu estou falando agora especificamente. E o concílio, ele é feito de homens que Deus escolheu de diversos lugares, que vieram de diversas culturas deste Brasil e de fora do Brasil, que foram moldados no decorrer do tempo da existência da sua vida com os usos e os costumes que vieram lá da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, e que foram moldados também segundo as próprias escolhas que quando nós já um pouco adultos, digamos assim, fomos tendo a liberdade de escolher os nossos próprios caminhos, através da nossa leitura, do nosso entendimento, da nossa intelectualidade, das pessoas com que a gente se aproximou. E o mundo foi adulterando, mas agora num bom sentido, a nossa própria existência. Boa noite, Dom Vital, bem-vindo. O mundo foi alterando, foi adulterando, no bom sentido da palavra, a nossa própria existência. E essa nossa própria existência, ela vem como um tesouro espetacular fazer com que o Concílio Nacional da Igreja Católica Apostólica Brasileira não fosse apenas um encontro de 60 homens passivos a escutar alguns outros, sem que pudessem falar, sem que pudessem pensar, sem que pudessem discordar, inclusive. Percebam vocês que os indivíduos que têm a incapacidade do diálogo, eles têm a tendência de serem... Boa noite, Ariane. Boa noite, John Butler, John Butler dos Estados Unidos. As pessoas que têm incapacidade do diálogo, elas têm a tendência de ser aquelas que cerceiam o direito dos outros de pensar, de expressar, de contribuir. Eu costumo brincar que eu sou devoto de São Voltaire. Voltaire, um filósofo francês. É atribuída a ele a frase, mas a frase não é dele. Voltaire dizia que ele preferia morrer defendendo o direito que o outro tem de falar, mesmo que ele não concorde com este outro. Eu digo que eu sou fã de São Voltaire. Eu tenho pensamentos muito arraigados, muito firmes. Eu tenho pensamentos extremamente convictos da fé, da prática da fé, das questões teológicas, dos aspectos filosóficos que influenciam a nossa vida. Eu tenho conceitos extremamente alicerçados no meu jeito de ser e no meu jeito de praticar a minha fé e na forma como eu ensino, inclusive, as almas que Deus tem me confiado nesses 33 anos do exercício sacerdotal. No entanto, o avançar da idade, e hoje eu estou com 57 anos, nos faz criar a capacidade de que muitas vezes, mesmo nós não concordando, nós não tendo o acordo pleno com as pessoas que nos circundam, nós exercitamos a capacidade de, entre aspas, sugar de lá, de alguma forma, aquilo que de bom elas produzem e que elas podem legar para nós. Sei que com isso nós firamos os nossos princípios. A nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira, boa noite, Dom João, lá de Cascavel, meu grande amigo, meu irmão, camarada. A nossa Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela tem um organizador. Esse organizador se chama São Carlos do Brasil em vida, Dom Carlos Duarte Costa, não é? O segundo bispo católico romano de Botucatu, enquanto romano era, lá no estado de São Paulo. E nós tivemos o privilégio
de ouvir alguns bispos mais jovens da nossa igreja nesse concílio, de trazer para nós algumas pistas de como tornar contemporâneo alguns pensamentos do Santo Fundador, desde os idos de 1945, quando ele organizou juridicamente a nossa igreja, até quando Deus o chamou no dia 19 de março de 1961 deste mundo. E a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não é uma igreja católica nova. Ela é uma das parcelas da Igreja Católica Universal. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela se diferencia pelo fato de que, embora mantendo a sua tradição, o tripé católico, tradição, Sagrada Escritura e magistério, ela se diferencia no fato de que ela se auto-identifica com a realidade do meio aonde ela está inserida, porque ela, de fato, ela quer convergir a natureza e a cultura aos usos e aos costumes, a forma de maneira geral como este povo que Deus nos legou nesse país chamado Brasil, e que esse Senhor, inspirado pelo mesmo Deus, tendo aceitado o chamado, tendo reconhecido as diversas limitações ao seu próprio tempo, nós queremos também, em 2025, ainda resgatar tantos e tantos valores que são essenciais, legados por ele. Sobretudo, há que se entender, de maneira bem interessante, que os valores, quando um valor é um valor mesmo, ele não muda. Os valores são essenciais. Boa noite, Thalita. Os valores, eles são essenciais. Tudo que é bom, o bom, ele é imutável. Porque algo que é bom, ele é proveniente de Deus. A mutabilidade está naquilo que é mau e é volúvel. O que é mau e é volúvel provém do inimigo. Nós estamos numa instituição que, em si mesma, como eu expliquei bem no início, como é que se monta a psique do indivíduo nascente, a nossa instituição, ela também nasceu sincera, ela também nasceu sincera, mas depois de 80 anos, ela indo para um lado, ela indo para o outro, ela sofrendo algumas agressões, sendo machucada aqui, sendo machucada ali, os bispos, no decorrer desses 80 anos, tiveram que ir corrigindo essa escultura primeira que nasceu perfeita no seu objetivo, na sua essência, no seu desejo, na forma como quis se identificar com a realidade nacional e brasileira. A igreja foi, no bom sentido da palavra, então agora, adulterando, ou seja, ela foi corrigindo, ela foi colando. Não ficou algo tão perfeito como ela nasceu. Mas os artífices do tempo de hoje, que somos nós, os bispos, os sucessores de São Carlos, os artífices do tempo de hoje, procuram olhar a melhor cera, procuram escolher a melhor cera, procuram escolher a melhor pintura, procuram escolher procuram escolher de uma forma tal que aquele que chega diante da escultura a contemple como se ela não tivesse correções. Como se ela fosse sincera. Sincera. Como se ela não tivesse sido adulterada. Adriano, boa noite. Então, veja bem. O Concílio Nacional, ele tratou de diversos temas, e esses temas todos era dando pistas para que os bispos pudessem chegar nas suas dioceses e eles pudessem dividir com o seu clero, com os seus padres, com os seus diáconos, com os seus seminaristas, com os fiéis, sobretudo aqueles que coordenam comunidades, com as diretorias comunitárias, para que eles tivessem instrumentos e material necessário para talvez fazer retiros, encontros de formação, levando esses novos ideais. Novos não no sentido de uma criação sem sentido de alguma coisa que surgiu porque eu acho, porque eu gosto, porque eu penso. Senão novos porque contextos novos nós vivemos e a realidade desta vivência espiritual e religiosa, de fato, ninguém pode fugir a isso, ela precisa ser contextualizada, mas ela não precisa mudar os valores iniciais. Ela não precisa
adulterar a obra perfeita como ela nasceu. A obra perfeita não pode ser adulterada. Qual é a obra perfeita? A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não surge porque um bispo de repente levanta de manhã e diz: vou ver o que eu vou fazer hoje. Hoje eu não gostei da cara do Papa, então eu vou romper com eles e vou fazer o meu barraquinho. Não. Há grupos que surgem na história da humanidade por interesses, conveniência, soberba, arrogância, poder, dinheiro. A Igreja Católica Brasileira, ela nasce em 6 de julho de 1945 pela necessidade de dar respostas reais e sinceras às angústias que um povo ainda muito ignorante de conhecimento filosófico, científico, tecnológico, psicológico, tinha àquela época. E sendo um homem que era revestido de profunda inteligência nas mais diversas ciências, e sendo um homem profundamente religioso e convicto daquilo que norteou a sua vocação diaconal, sacerdotal e episcopal, sendo um homem que, atiçado pelo peso da sua consciência, sendo um homem que, não cego para as realidades que o circundavam, ele decide por alguma razão, do íntimo do seu coração, do íntimo da sua vivência pessoal, dar um passo que sim era muito perigoso. Poderia correr o risco de ser confundido com aqueles indivíduos que confundem necessidade com vontade. São Carlos organiza a Igreja Católica Brasileira não por vontade, não por desejo, não por querer ter um barraquinho à sua cara e à sua semelhança, mas ele organiza a Igreja Católica Brasileira por necessidade. Uma necessidade que fez com que ele se confrontasse no próprio espelho da sua vida e respondesse para si mesmo que já não era mais possível seguir aonde estava, na forma como estava, continuar fazendo do jeito que fazia. E ele dá uma resposta. A resposta é a Constituição da Igreja Católica Apostólica Brasileira. E este Concílio Nacional, ele foi de grande proveito porque os bispos que palestraram, Dom Manuel palestrou sobre a organização jurídica da Igreja, Dom Gilberto palestrou sobre como nós devemos lidar e tratar com os fiéis, qual é a categorização dos fiéis, qual é o nível de relação do clero com os fiéis. O Dom Tibério, bispo coadjutor de Alagoas, nos trouxe reflexões profundas sobre os conceitos primeiros daquilo que nos foi legado por São Carlos, sobretudo no seu decreto de ritos e vestes, no Manifesto à Nação, verdadeiros tesouros da Igreja Católica Brasileira. E nós fomos percebendo que de fato nós somos carentes. Nós somos carentes ainda de muita coisa. Mesmo depois de 80 anos, esse número pode parecer muito para alguns, mesmo depois de 80 anos, a igreja ainda carece de ser, no sentido positivo agora da palavra, ela precisa ainda ser adulterada, ela precisa ainda ser corrigida, ela precisa ainda ser arrumada, ela precisa ainda que se colhe de novo alguns pedaços que ficaram soltos e que estão aí jogados de um lado e de outro e que não fazem mais com que a imagem, boa noite, Padre Alex, e que não fazem mais com que a imagem, Padre Josimar, boa noite, e que não fazem mais com que a imagem seja aquela imagem perfeita do seu nascimento.
Alguns contemplam esta imagem agora cheia de cera, cheia de correções, cheia de adulterações. Muitos acham ela muito bonita ainda porque não a conheceram sincera, não a conheceram sem cera. Para você que está chegando agora, é muito importante que você escute o início da live para você entender essa questão do sincera, ou seja, da onde surge a palavra sincera. E é isto que a nossa igreja quer ser no decorrer do tempo. A nossa igreja ela quer ser sincera. Apesar de muitas vezes alguns membros da igreja não serem sinceros. A igreja é constituída de homens. Deixa eu corrigir aqui o vício de linguagem, porque nós, religiosos, também somos terríveis. Nós corrigimos as pessoas e continuamos nos vícios de linguagem. Quando nós falamos de igreja institucional, nós estamos falando de hierarquia, diácono, padre e bispo. Quando nós falamos, boa noite, diácono Weider, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Quando nós falamos de igreja comunitária, nós estamos falando do povo de Deus e de nós mesmos. Não se esqueça que quando você sai da sua casa, você vai para um lugar que de fato é um templo, mas por vício de linguagem a gente diz, vou para a igreja. Não, você não vai para a igreja, você vai para o templo. A igreja vai ao templo, os tijolos frios e mortos, por melhor pintura que eles tenham, adquirem vida quando a igreja entra no templo. Essa beleza primeira de fazer com que a arte, a arquitetura, a obra de arte adquira vida, está na igreja comunitária. E a igreja institucional, diáconos, padres e bispos, essa tem por função a liderança. Fomos retirados do meio do povo, fomos destacados do meio de povo para exercitarmos a nossa função. Os diáconos para pregar o evangelho, para batizar, para proclamar a palavra, para levar a Eucaristia aos necessitados. Os sacerdotes para, de maneira muito especial, celebrar o sacramento da Eucaristia, para exorcizar, expulsar o Satanás, expulsar os demônios daqueles que necessitam, para ouvir as confissões, para serem servos próximos dos bispos, aqueles que administram a grande paróquia que é a diocese, que tem a plenitude do sacerdócio, aquele que um dia já foi diácono, aquele que um dia já foi sacerdote e aquele que um dia foi brindado com o episcopado. Então, o Concílio Nacional este ano, ele veio de alguma forma a querer mostrar para todos nós de que forma essas duas igrejas, a igreja institucional, hierárquica, e a igreja comunitária, de que forma elas precisam se aproximar. Como é que elas precisam se coadunar, sem que nenhuma perca a sua essência, sem que nenhuma se encha de cera, sem que nenhuma se machuque, sem que nenhuma se fira mais, ou que fira outra, para que não tenha mais a necessidade de estar colando pedaços, senão que para que com aqueles que se aproximarem possam contemplar a arquitetura o mais perfeita possível. E aí, voltando à explicação do sincera e a palavra sincera, porque é que quando aí ia para a venda a obra de arte feita pelo escultor, qual delas valia mais? A sincera ou a concera? Valia mais a sincera. Valia mais a imagem que não era adulterada. Então, o que nós precisamos entender é que, por mais que nós queiramos manter a perfeição da imagem, mesmo a instituição hierárquica, mesmo a instituição religiosa, eu estou falando agora da instituição, mesmo que ela tenha nascido perfeita, sem mancha, imaculada, pelo fato dela ser constituída de homens que têm direito de ter pensamentos e ideias diferentes, porque as suas origens são diferentes,
E absurdo seria negar a possibilidade da diversidade, porque o único absurdo nessa história toda é negar a possibilidade de que na diversidade se chegue a determinados acordos. O mundo não é bonito porque ele é comum ou porque ele é igual. O mundo é bonito porque existe a diferença. Quando as pessoas dizem, todos nós somos iguais diante de Deus. Mentira, nós não somos iguais diante de Deus. Diante de Deus não existe a igualdade, porque diante de Deus não existe o comum. Deus não fez o universo comum, o universo é diferente. Qual é a ordem? Qual é a ordem das coisas divinas? É a sua desordem organizada. Se deu conta disso? A perfeição da obra de Deus não está numa coisa única ou na igualdade entre as coisas. E isso equivale para a instituição. O concílio estava lá, 60 homens diferentes, de origens diferentes, idades diferentes, formações semelhantes, mas muitas diferentes, casados e solteiros, mais idade e mais jovens, mais tradicionais, conservadores, mais progressistas. E o concílio precisa o quê? Ele precisa fazer com que nesta diversidade das origens, o concílio precisou fazer com que nessa desigualdade de quem compunha o concílio, houvesse uma ordem organizada. Não todos saíram do concílio satisfeitos com o que foi decidido no concílio. Eu mesmo, eu não saí satisfeito com algumas coisas. Mas eu saí satisfeito por poder ter participado do concílio. Eu saí satisfeito porque eu pude ser ouvido. Eu saí satisfeito porque eu pude encontrar amigos e irmãos de mesma fé. Eu saí satisfeito porque mesmo hipoteticamente na cabeça de alguns derrotado em algumas coisas, eu saí satisfeito porque o tempo prova quem está certo sobre algumas coisas. O tempo prova. Sempre prova. Às vezes nós brigamos demais e esquecemos que o tempo está para isso. O tempo está para mostrar de fato quem foi demasiadamente exagerado na defesa de algo que não tinha sentido. O tempo está para nos provar e está para nos colocar muitas vezes de joelhos para pedir perdão por alguns momentos de arrogância e de soberba. Ou vocês acham que os concílios religiosos, de padres, de bispos, ou vocês acham que esse concílio é constituído de anjos? Não! O concílio é constituído de pensamentos diferentes, de homens diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, a mesma fé, o mesmo ideal, mas que muitas vezes se confronta na forma como esse ideal deve ser colocado em prática. Porque é da natureza humana, e eu diria que lamentavelmente é da natureza humana, a triste capacidade de querer impor aos outros a sua objetiva realidade. E por outro lado, a incapacidade tanto dos outros como nossa de nos oportunizarmos, muitas vezes até com medo, até com desconfiança, mas nos oportunizarmos de ver se aquilo que foi dito, falado, mostrado, não pode ser melhor do que o que nós pensamos. A igreja é divina. A igreja, ela é a graça que nos veio da cruz. A igreja, ela é a maior bênção, talvez, que nós temos na nossa vida, porque a igreja, ela nos faz nos sentir parte de algo. A igreja não nos deixa manco. Nós nos decepcionamos não com a igreja,
lá no concílio, muitos bispos defendiam uma coisa, outros defendiam outra. Aqueles que, entre aspas, talvez foram vencidos num primeiro momento, eu fui vencido em vários momentos. Fui vencedor em outros momentos. Mas vencidos e vencedores têm para si o tempo. Tem para si a possibilidade de provar e ser provado sobre o que defendeu. Sem que com isso se sinta apartado, separado, abandonado, sem que com isso se sinta não visto. É interessante que as pessoas não se dão conta que a simples contraposição do outro em face daquilo que você pensa te faz importante. Ninguém discute com você, ninguém se empenha em contrapor os seus argumentos se você não for importante. Quando algo não é importante, as pessoas se calam. Elas deixam o fulano falar até cansar. E existe ali, eu diria assim, um menosprezo saudável por algo que de fato não contribui, não tem sentido, não ajuda para que amanhã nós sejamos melhores do que nós somos hoje. Então, o concílio que reúne esses bispos e esses padres administradores dos mais diversos cantões do nosso país, com as suas mais diversas realidades culturais, sociais, políticas, afetivas, religiosas, e membros de outros países, muito mais acentuado neles, inclusive, essas diferenças, o concílio está e esteve ali para nos fazer nos sentir importantes, não no sentido de nos distinguirmos para parecermos mais, sobretudo em função daqueles que nós servimos, o abençoado povo de Deus, as almas benditas que Deus se dignou olhar para nós e nos colocar como pastores. Mas nós estivemos ali por amor justamente à primeira obra, à primeira escultura. Esta. Um homem que, muito injustiçado, não só pelos de fora, mas pelos de dentro. Existem as injustiças feitas a São Carlos do Brasil, tanto pelas coisas que ele disse, como pelas coisas que ele não disse. Assim como existe alguma justiça por coisas que ele disse, em defesa daquilo que talvez ele nunca gostaria que tivesse sido dito. O concílio de 1965 da nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira foi extremamente sábio. Em 1965, os bispos que constituíram o primeiro concílio, 4 anos depois da morte de Dom Carlos, no ano de 61, eles foram homens profundamente equilibrados. E eu diria que eles foram homens tremendamente realmente inspirados pelo Divino Espírito Santo, porque eles reteram tudo que eles perceberam de obra de Deus na vida de Dom Carlos Duarte Costa, mas ao mesmo tempo eles foram corajosos para dizer: isto aqui não estava certo. Naquela época se editava a revista Luta e a revista Mensageiro de Nossa Senhora Menina. E quem não entender e não estudar e não compreender Dom Carlos ao seu tempo, ao tempo em que ele viveu, diz muita besteira. Talvez o grande problema, inclusive de alguns bispos hoje, sejam se arrogar ao direito de falar de um tempo em que, embora esteja aí à disposição o conhecimento teórico dos escritos
do Mensageiro de Nossa Senhora Menina, da luta, ou das cartas, por exemplo, que eu tive a honra de compendiar lá na Diocese de Lages, no ano de 1993, as cartas entre Dom Carlos e Dom Antídio. Eu fiz o resumo de cada uma delas. Que riqueza de conhecimento eu tive lá! Cartas trocadas desde 1946 até 1959. Quanta história eu conheci! Que outro Dom Carlos eu conheci? Na nossa igreja se tem muito medo ainda de se encontrar com Dom Carlos homem. Na nossa igreja se tem muita dificuldade de entender que os santos, e ele é um santo, era um homem. Como eu costumo dizer, com muita força e com muita convicção, para os exagerados, Dom Carlos não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. No entanto, Dom Carlos, amante da Eucaristia, devotíssimo da Virgem Maria, protetor dos mais humildes, ecumênico por excelência, profundamente respeitoso da fé dos outros, sem que a fé católica pudesse ser manchada e imiscuída ou ainda misturada. Tem gente que acha que porque Dom Carlos era ecumênico, porque na origem da igreja, Dom Carlos teve ajuda de batistas, de presbiterianos, de espíritas, de umbandistas, de maçons, acham que Dom Carlos comungava com tudo isso. Não. Dom Carlos era católico, morreu católico, defendia a fé católica. Dom Carlos nunca foi da teologia da libertação, que nem existia naquela época. Dom Carlos nunca foi sincretista. Dom Carlos nunca foi ecumênico no sentido de anular a fé católica em detrimento de outros. Dom Carlos nunca foi comunista, nunca foi marxista. As pessoas confundem caridade, bondade, misericórdia. As pessoas confundem o exercício daquilo que é evangélico, a defesa da doutrina social da igreja, a doutrina da realeza de Cristo. As pessoas confundem isso com políticas mundanas. E uma das coisas belas, quando se reúnem, como foi o caso agora, 60 homens diferentes, de realidades diferentes, de culturas diferentes, de origens diferentes, uma das coisas mais belas é ver que todos têm amor por São Carlos do Brasil. Apesar dos seus possíveis defeitos, todos amam São Carlos. Todos sabem que São Carlos nasceu como uma escultura perfeita. A vida se encarregou de quebrar um dedinho aqui, um machucadinho ali, e aí a imagem perfeita foi adulterada. Teve que ser colado pedacinhos para torná-la de novo o mais próximo possível da sua perfeição. E é isso que nós, católicos brasileiros, defendemos de forma arraigada. Nós defendemos não uma imagem sincera, sem cera. Não existe mais a imagem sincera. Não existe a imagem perfeita mais. Mas nós defendemos a imagem que foi construída, moldada, que foi reconstruída, que foi cuidada, zelada pelo tempo, apesar de algumas limitações, apesar de algumas coisas que em determinado momento não tivessem sido tão bons. Aos olhares de 2025 para trás, talvez não tenha sido tão interessante. Mas o que vale? O que pesa de fato? Os exemplos. Por isso que quando eu falava que neste concílio, houveram diversos momentos em que eu me recordo que um bispo em determinado momento, numa situação, disse para mim assim: nós vencemos, sobre uma determinada situação. Eu olhei bem para a cara do bispo e disse para ele: você não venceu nada. O tempo, o Senhor de tudo e de todos, vai provar.
Aonde está a verdade? E somos bispos. Somos homens que nos revestimos de vestes sagradas, subimos aos altares, celebramos a Santa Missa, refletimos o Evangelho, as boas novas de Cristo. A princípio, ensinamos os bons valores e as boas virtudes. Pregamos muito a misericórdia, a caridade, a mansidão. Pregamos muitos valores. Eu costumo dizer que às vezes nós precisaríamos celebrar missa para nós mesmos, nos olhando no espelho, aonde o fiel fosse a nossa imagem. Celebrar uma missa para nós mesmos. E eu quero te dizer que eu já celebrei algumas missas para mim mesmo. É saudável, faz bem ao psicológico. Esse encontro íntimo e pessoal com Deus. Essa missa que a gente celebra sozinho às vezes, e tem tempo para sentar, refletir sobre as leituras, verbalizar as palavras tranquilamente, sem o medo de que um fiel fique olhando no relógio e achando que está chato, tem que ser terminado, porque dentro de uma fé medíocre não entende que o sagrado não foi feito para agradar o povo que está sentado nos bancos, senão que foi feito para agradar o Criador, em face da consciência que nós temos de que nós somos criaturas e absolutamente dependentes da sua bondade e da sua misericórdia. Então o Concílio Nacional, ele foi precioso, ele legou ensinamentos maravilhosos, houveram momentos delicados e difíceis, que talvez não tenha respondido aos anseios de alguns por algumas razões, mas nós ainda não morremos. Ainda há tempo de que, contando com o tempo, provar e ser provado se acertamos ou erramos no que defendemos, no que acusamos, no que recusamos. Eu, quando fui para o concílio, pedi que os membros da minha comunidade rezassem muito, pelo menos uma Ave Maria que fosse por dia, mas com muita fé, pela intenção dos bispos lá presentes. Onde existem homens, existem interesses, conveniências. Onde existem homens, existe política. Vocês acham que a eleição de um papa, por exemplo, é o Espírito Santo que desce na forma de pombinha para botar o dedo em cima de um camarada? Vocês acham que quando se elege o presidente do Conselho Episcopal da Igreja Católica Brasileira, no próximo concílio, que será um concílio administrativo, é o Espírito Santo que desce lá e bota o dedinho em cima de alguém ali para dizer esse aqui é o novo presidente? Não, nós buscamos na oração o Espírito Santo. Nós suplicamos, os sinceros pelo menos os sinceros de coração, nós suplicamos, nós talvez clamamos, muitas vezes nós nos jogamos no chão, alguns inclusive com lágrimas, suplicando a Deus que nos dê o direito de escolher o que melhor possa ser a expressão da vontade de Deus durante 4 anos para a nossa igreja. Mas para resumir, e para encerrar, eu quero dizer que o concílio deste ano, ele foi um concílio, pelo menos no momento em que nós tratamos das questões e das palestras, ele foi muito precioso. Os estudos sobre os sacramentos, embora houvessem muitas discordâncias de visão de algumas coisas, algumas visões teológicas, mas eu volto a dizer para vocês, a visão teológica, Padre Newton, boa noite, Rodrigo, boa noite, Rosânia, a visão teológica que alguns acham tremendamente danosa. Eu, por exemplo, sou tido como conservador, ultraconservador, muitas vezes com cabeça fechada, ledo engano. Eu sou um voltariano, eu sou devoto, como eu disse há pouco tempo, de São Voltaire. Eu morro defendendo o direito que tu tens de falar, mesmo que contigo eu não concorde. Eu só não escuto aquele que acha. Quem acha, quem pensa que, quem entende que, quem
quem pensa que tem conhecimento só porque fala um pouquinho de cada coisa, não, esses aí de fato eu não tenho paciência para escutar. Porque eu não consigo escutar quem é medíocre e acha que é doutor honoris causa. Não, esse eu não consigo. Porque a gente tem que ter a maturidade e a humildade suficiente para saber que o nosso conhecimento é tal como a extensão do nosso braço. Nós alcançamos só um pouco, só uma parte, a gente não alcança tudo. Em algumas coisas a gente é muito bom, em outras coisas a gente é muito reduzido. E se eu quiser aprender, eu tenho que escutar, eu tenho que emprestar os meus ouvidos para o doutor daquela questão, para que eu possa humildemente colher sabedoria. E aí sim me dará o direito de, talvez, abrir a boca e fazer algumas ponderações. O concílio desse ano foi um concílio muito bom, muito proveitoso. Mesmo aqueles que pensam diferente conseguiram se ouvir. Olha, esse foi um dos milagres de São Carlos esse ano. Mesmo os diferentes conseguiram se ouvir sem se agredir. Às vezes tem umas brigas, tem sim, às vezes tem umas coisas feias, às vezes tem algumas coisas que não mostram que aquele camarada é um religioso. Mas esse ano Deus foi muito bom, bons palestrantes, bons temas, boas discussões, capacidade de ouvir e ser ouvido, enfim. Não vou falar do campo administrativo, porque o campo administrativo, a parte administrativa, se eu fosse falar, eu ia dizer de algumas coisas que eu considerei completamente injustas, mas a igreja tomou as suas decisões e, como eu costumo dizer, o tempo se encarrega de provar quem de fato estava certo e quem de fato estava errado. Por mais que doa na gente, muitas vezes, aceitar certas decisões. Eu quero agradecer muito você que teve a delicadeza de me escutar. Eu gostaria que, se você achar essa live interessante, você compartilhe ela. Mas para que você tenha uma noção mais completa do contexto geral daquilo que nós falamos, seria muito importante que você depois voltasse e ouvisse ela desde o princípio, quando eu falo muito a respeito dessa questão da constituição do ser. Nós nascemos perfeitos, nós nascemos sem cera, mas nós somos sendo machucados. O mundo foi nos adulterando. Adulto vem de adulterar, os adultos adulteram as crianças que nasceram perfeitas, santas e inocentes, puras. E o resultado desta adulteração são imagens imperfeitas. As perfeitas valem muito, mas elas não existem, a não ser no momento em que foram feitas. Todo o resto é adulterada. Foi adulterada. Foi cheia de cera. Então, fiquem com você católico brasileiro, você amigo, você simpatizante, fique com a certeza de que foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu tenho certeza absoluta que o seu padre, que o seu bispo, vai fazer chegar em você os bons resultados pastorais deste concílio. Há que se dar os devidos créditos àqueles que organizaram, que estruturaram. Há que se dar os devidos créditos àqueles que se dispuseram em nos ensinar. Há que se dar os devidos créditos àqueles que firmemente, mas sem agressão, de nós discordaram e vice-versa. Há que se dar os créditos a todos aqueles que, de fato, revestidos de toda uma capacidade de poder ouvir sem se sentir melindrado, fizeram com que a sabedoria fosse aquela que predominasse
e que todos que lá estiveram saíram com certeza muito melhores do que quando chegaram lá. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem bem, amo cada um de vocês e que Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.